tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos iniciar com o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Lembramos que o programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita Caminho da Luz. Agradecemos a você que nos acompanha no programa de hoje, que abordará o tema Responsabilidade dos Pais junto aos Filhos. Então, todos que têm a grande missão de trazer os espíritos para a experiência na Terra e também de educá-los, carregam realmente uma grande responsabilidade. No livro Jesus e Vida, de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, a mentora diz que ninguém renasce no mundo físico para sofrer, senão para reeducar-se, para recuperar-se dos delitos infelizes, para crescer na direção de Deus. Então, toda dificuldade, diz a mentora, todos os obstáculos que se apresentam em nossas vidas têm um único objetivo, que é
nos elevar até Deus. São recursos divinos para que a gente aprenda a se tornar uma pessoa melhor. Portanto, a nossa vinda ao planeta Terra é feita com base numa programação para o nosso crescimento, para a nossa vitória. Ainda que o sofrimento seja uma realidade, e nenhum de nós podemos negar isto, a finalidade da vida não é sofrer. Todas as situações dolorosas que todos experimentamos não se constituem, na sua finalidade, em dificuldades por si só, mas sim um mecanismo divino de advertência para correção de caminho, que acontece quando naturalmente nos distanciamos da rota da felicidade. Ou seja, toda dor, todo sofrimento é um sinal de alerta que busca nos trazer ao caminho reto, ao caminho que nos fará mais feliz. A lição espiritual, então, ensina que temos 3 grandes objetivos em nossa passagem pela Terra. Primeiro, reeducação. Segundo, recuperação. E, por fim, crescimento interior. Nascemos, então, para nos recuperar dos erros cometidos. Não só nesta vida, mas ao longo das jornadas da nossa vida. Essa recuperação se fará pela reeducação dos nossos sentimentos e a realização da recuperação dos nossos erros de existências passadas automaticamente farão com que ocorra o crescimento na direção de Deus. Então, os problemas que hoje nos cercam estão localizados exatamente nas áreas em que precisamos realizar o nosso processo de crescimento. Recuperação, reeducação e crescimento. Por exemplo, imaginemos que temos problemas relacionados com um determinado filho. Sentimos que ele tem uma inexplicável aversão por nós, dificuldade de relacionamento, que ele não gosta da nossa presença, irrita-se facilmente conosco, gosta de nos contrariar e não faz questão alguma de ser agradável conosco. Não encontrando nenhuma causa que justifique esse comportamento nesta vida, é quase certo que a causa esteja numa outra existência, numa outra experiência que tivemos com ele, na qual provavelmente o prejudicamos de alguma forma. Imaginemos também que, terminada aquela experiência, ficaram ainda marcas dolorosas no seu espírito. Marcas que causamos com atitudes egoístas, orgulhosas. No mundo espiritual, onde nos encontramos após esta jornada da experiência física, ele estará infeliz, porque tem mágoas nossas, e nós também não estamos felizes pelo mal que praticamos. Como Deus é bom, misericordioso, nossa volta ao planeta é programada para que essa desarmonia seja superada. E é possível supor que voltemos então na condição de pais e ele na condição de filho nosso. Nós não nos lembraremos do que ocorreu, mas a dificuldade que hoje nos permite deduzir que não fomos aprovados naquela experiência anterior com ele e agora estamos em regime de recuperação espiritual. Um novo processo buscando então aquela reconciliação. E faremos isso reeducando os nossos sentimentos. Se ontem fomos egoístas, hoje nos reeducamos para sermos mais amorosos. Se ontem fomos orgulhosos, hoje tentaremos ser mais humildes
Se ontem fomos agressivos, hoje nos reeducamos para sermos então mais pacíficos. Quando fomos muito distantes, hoje tentamos ser mais próximos, mais presentes. Aquele comportamento que o filho reclama, que muitas vezes é o comportamento que não tivemos ontem para com ele. O sentimento que faltou no passado, muito provavelmente, é o sentimento que a situação provacional de hoje está nos exigindo ter. E não é um castigo, muito pelo contrário. É o amor de Deus se manifestando para que tenhamos então uma oportunidade de fazer melhor. E assim agindo, isto é, reeducando-nos, estaremos crescendo na direção de Deus. O que significa, em última análise, crescer na direção do amor, que nos fará então seres mais felizes, que ao não carregar culpa, ao não carregar remorsos. Quantas vezes o problema é o próprio socorro de Deus nos dá para nos livrar de um mal maior? A cirrose, por exemplo, não seria um socorro em forma de enfermidade através da qual Deus está ajudando o alcoólatra a deixar o vício? Vamos pensar sobre isso. Então, o alcoólatra, que durante muitas existências sofreu as consequências do seu ato, hoje então ele vem com uma doença que não lhe permite fazer uso dessa droga. Então, como vimos, não estamos na terra para sofrer, mas sim para nos reeducar. Então, a cirrose não é um castigo, mas sim uma professora, aquela professora que mais controladora, mais presente, mais rígida, que está ensinando o alcoólatra a se reeducar, a aprender a ter controle sobre seus instintos, a amar a si mesmo, aprendizados que ele voluntariamente não desejou fazer, ou não tinha forças para tal. Em sã consciência, ninguém gostaria de passar por uma experiência dolorosa para chegar a resultados positivos. Mas é assim que muitas vezes acontece, porque, via de regra, o sofrimento ainda tem um poder de convencimento maior do que todos os bons conselhos que recebemos de pais, amigos, livros ou mesmo nos templos religiosos. Por isso, problemas são mestres, grandes mestres disfarçados, porque trazem situações práticas ligadas às nossas necessidades de crescimento. Sendo o problema um mestre, é fácil concluir que ele somente nos deixará quando aprendermos a lição que ele nos trouxe, ou tenta nos trazer. Para facilitar então esse processo de aprendizagem, vamos apresentar alguns conselhos valiosos de Elaine Harrison, do livro Hoje é o Dia de Mudar a Sua Vida. Primeiro, aceite a responsabilidade por sua vida. Quando você aceita a responsabilidade por sua vida, como ela está agora, então aceita a possibilidade da mudança. Nós, você, somos os únicos responsáveis por tudo que nos acontece hoje. Se estamos recebendo muitas benesses, muitas recompensas, somos os responsáveis. Sem dúvida, com a supervisão divina. Se por outro lado estamos enfrentando dores, dificuldades, também somos responsáveis. Estamos
colhendo aquilo que semeamos no passado. Número 2. Passe alguns momentos refletindo sobre onde você se encontra na vida agora e reconheça como tudo está. Como está devido às suas escolhas, decisões, ações. Como é que nós estamos tomando as nossas decisões? E aí podemos avaliar os resultados. 3. Selecione uma coisa em sua mente com o que não se sente feliz e aceite sua participação na criação disso. Isso pode parecer um pouco difícil se você acha que circunstâncias, pessoas, trabalho moldaram a sua vida de uma certa forma. Mas se conseguir de fato aceitar que você escolheu permanecer nesse circunstância, ou relacionamento, ou trabalho, então começará a recuperar o seu poder. Aquela pessoa me prejudica, o que eu estou fazendo para melhorar a relação? Eu posso mudar de trabalho? Para isso preciso me dedicar, preciso estudar, preciso me aperfeiçoar, então buscar uma outra oportunidade. Mas não pôr a responsabilidade nas pessoas, no trabalho, na empresa. E às vezes vivemos uma vida inteira, ou muitas, responsabilizando o nosso próximo pelas nossas dores e dificuldades, quando a dor, a dificuldade e muitas vezes o sofrimento são apenas um meio para nos elevarmos. Então é hora de nós mudarmos o slogan da nossa vida. Nada de nascidos para sofrer. Agora é hora de nascidos para vencer. E para isso, nós precisamos todos estarmos atentos à dificuldade que bate à nossa porta. Porque nada mais é do que um despertador nos dizendo e nos convidando para mudar de vida. Como que o filho que foi entregue para nós vai voltar? Vai chegar como? Mais purificado. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Vai voltar com maior domínio sobre si mesmo ou com maior domínio sobre os outros? Que a nossa sociedade só nos ensina a ter poder sobre os outros, mas não ensina nenhum poder sobre nós mesmos, sobre os nossos desejos, sobre as nossas emoções, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sonhos e anseios. Domínio sobre si mesmo. Educação moral. Evangelização do coração. Passar a sentir, passar a ter sentimentos cristãos verdadeiros. Essa é a tarefa grandiosa da evangelização da infância. E essa é a tarefa infinita da maternidade e da paternidade. A reestruturação, formação de espíritos, para as realidades eternas, não para as realidades efêmeras. Com isso, quando nós enxergamos esses valores, o que acontece? Nós vamos desvalorizar os recursos da terra, mas que isso seria ingratidão. Desvalorizar o corpo físico, desvalorizar os recursos materiais, desvalorizar as oportunidades de trabalho e tudo que existe no mundo material é ingratidão. Porque todos os recursos estão aqui
para favorecerem o nosso aprimoramento. E acreditem, por mais que pareçam enormes, os recursos que existem na Terra são um grãozinho de areia diante das riquezas do universo infinito. Riqueza do universo infinito. Então aqui na Terra você briga para ter um apartamento com vista para o Central Park, né? Sendo que tem espírito que tem vista para nebulosa tal. Você está enxergando um parque. É uma riqueza imensa, mas riqueza que vai se tornando acessível somente para aqueles que educaram os próprios desejos. Educaram os próprios desejos. Sabem desejar e sabem satisfazer os desejos sem causar mal aos semelhantes. Sabem entender que ninguém tem primazia sobre os outros na satisfação dos desejos. Todos temos direito à felicidade, todos temos direito à espiritualidade, direito aos bens da vida. Essa é a lição de Jesus. Essa é a lição de Jesus. Por isso Chico dizia que ele ficava muito preocupado quando via crianças pequenas e os pais davam um lápis, alguma coisa para desenhar, um papel, e eles viam essas crianças rasgando numa agressividade, porque ele ficava preocupado que os pais não estavam percebendo o seu verdadeiro papel de educadores do espírito. Não estavam proporcionando a bênção do Evangelho, que é um processo de educação das emoções. Eu disse educação das emoções, porque graças a Deus nós já saímos dos processos religiosos de proibição. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer assim, não pode vestir isso, não pode isso. Nós já temos maturidade espiritual suficiente para, acompanhando Emmanuel, dizer: não proibição, mas educação. Educar. Educar. Sem o Evangelho, eu não vejo como. Eu não vejo como. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Quero paz na minha vida, quero luz no meu caminho, quero te ver, entender que tudo passa, que a
você que está acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema responsabilidade dos pais junto aos filhos. Aprende-se com o estudo do Evangelho de Jesus que a lei maior que rege a nossa vida é a lei do amor que emana de Deus, na qual se destaca que nos cabe amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O compromisso maior na prática dessa lei, todavia, ocorre no ambiente familiar. E neste, o comprometimento é ainda maior na relação entre pais e os filhos. Não há responsabilidade maior para um espírito encarnado do que aquela que decorre de se receber, na condição de filho, outro espírito que chega em alto grau de dependência física, moral, psicológica e afetiva. Independentemente do programa reencarnatório do espírito, sempre voltado ao seu progresso moral e intelectual, a fase em que inicia a reencarnação é fundamental para o bom ou mau desempenho que venha a ter em sua existência terrena. O processo de rejeição, de desamor, de agressividade, de abandono que o espírito enfrenta ao nascer, em muitas oportunidades, é a causa da maioria de todos os desajustes comportamentais dos jovens e adultos que infelicitam a humanidade inteira. Não é sem razão que, ao serem consultados por Kardec, se nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste, os espíritos superiores respondem, abre aspas, ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constituiu-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Fecha aspas. Livro dos Espíritos, editora FEB, na questão 208. Aprofundando a análise do assunto, Kardec observa em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, item 3, que Deus, que seus seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Verifica-se dessa forma que a responsabilidade pela educação dos filhos é dos pais, muito mais que dos professores nas escolas, uma vez que já no ventre materno começa a convivência com seus pais, sentindo e observando os seus exemplos, de como agem, pensam e sentem para segui-los. O exemplo dos pais é muito mais forte na formação dos filhos do que o que eles dizem. Sem dúvida, o clima moral e espiritual do nosso mundo será bem melhor quando todos os pais amarem os seus filhos profundamente e os educarem à luz do Evangelho, desde a sua concepção. A tarefa dos pais. Quando se anuncia a chegada de um novo membro na família, há grande alegria.
Os pais se desdobram em complexos preparativos. Por ocasião do nascimento, há roubos de ternura. A sabedoria divina veste os espíritos que retornam à carne com encantadora roupagem. Frágeis e graciosos, eles inspiram cuidados e afeto. É com enternecimento que os pais acompanham o crescimento de seus pequenos rebentos. Desejosos de que sejam muito felizes, tomam inúmeras providências. Colocam-nos nas melhores escolas, cuidam de sua saúde, os defendem de tudo e de todos. É bom e natural que seja assim, pois a tarefa dos pais envolve o cuidado e o preparo de seus filhos para os afazeres da vida. Entretanto, essa tarefa é muito mais vasta. Todo bebê que nasce representa um antigo espírito que retorna ao cenário terrestre. Como terá de viver em um mundo materializado, ele precisa receber educação formal e todos os demais cuidados que essa circunstância inspira. Entretanto, como espírito imortal, não renasce na carne para vencer os outros e brilhar em questões mundanas. Todo espírito precisa crescer em intelecto e em moralidade. No atual estágio da evolução humana, há um certo descompasso entre esses dois aspectos. A busca pelo bem-estar e mesmo o egoísmo fazem com que a criatura procure modos de viver o melhor possível. Ao cuidar de seus interesses, ela exercita naturalmente a inteligência. Entretanto, sob o prisma ético, a evolução costuma ocorrer de forma algo mais vagarosa. Um contingente muito significativo dos espíritos demora bastante para sentir o próximo como um semelhante. Surge tardiamente a compreensão de que o outro também tem sonhos, sofre, chora e merece respeito e amparo. O aspecto moral é atualmente deveras crítico. Para as criaturas em geral não falta capacidade de raciocínio. Falta-lhes retidão de caráter, compaixão e pureza. Consequentemente, a desenvolver tais qualidades é que os pais precisam se dedicar. Se apenas cuidarem para que os filhos sejam felizes sob o prisma mundano, falirão em sua tarefa. Os filhos terão nascido para buscar uma coisa, mas os pais os direcionarão a conquistar outras. Isso implicará a perda de uma preciosa oportunidade. Então, é necessário cuidar da instrução formal das crianças e adolescentes. Mas é primordial ensinar-lhes respeito ao próximo. Os jovens precisam aprender que a família e os bens dos outros são sagrados. Que a tolerância é uma virtude preciosa em um mundo cheio de facetas. Que a consciência tranquila constitui o maior tesouro que se pode possuir. Mas, para que a lição não seja hipócrita, os pais devem exemplificar e não apenas falar. Pense nisso. Dar fim à própria vida, abrir mão de todas as possibilidades por uma possível paz, é o caminho que muitos seguem de forma consciente ou não. Mas ao invés de se mostrar uma solução, transforma-se num longo caminho de dor e sofrimento. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz, de Biguaçu. Centro Espírita Caminho da Esperança de Brusque. Web Rádio Fraternidade. www.radiofraternidade.com.br. Para você que está nos acompanhando, Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo, que hoje aborda o tema Responsabilidade dos Pais junto aos Filhos. Do livro Recados do Meu Coração, de Bezerra de Menezes, Mensagem do Espírito. Ainda pediríamos aos nossos estimados pais, tangidos pela dor da separação,
que envidiem esforços para aproveitarem a experiência dolorosa, transformando a revolta e o desespero em dádivas de luz e amor para com os outros filhos que o Senhor colocou ao nosso lado. Quer os filhos biológicos, que porventura ainda estejam sob nossa guarda e companhia, quer aqueles outros filhos que atravessam a experiência da orfandade e que jazem esquecidos nas ruas e nas instituições de amparo à infância desvalida. Estes últimos são os filhos do coração que nosso Pai também fez integrar a nossa família espiritual. Por isso, devemos nos dedicar a eles da mesma forma que faríamos com o filho biológico que regressou à pátria espiritual e que hoje se encontra amparado carinhosamente por outros corações amigos, substituindo a ausência dos genitores terrenos. Ora, amados paizinhos, não seria uma questão de justiça também fazermos às vezes dos genitores desencarnados que não podem mais socorrer os filhinhos órfãos que ficaram na terra? Vejamos como a sabedoria divina nos convida às experiências mais amplas no campo da família universal. Entendemos que assim nossa dor poderá encontrar alívio, pois somente o amor é capaz de cicatrizar as feridas do coração. Quem encontra um sentido superior para o seu sofrimento, transforma a dor em amor e deixa de se afligir. Você que nos acompanha na Rádio Biguaçu FM, estamos apresentando o programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos agora ouvir uma entrevista com o palestrante, escritor Raul Teixeira, falando sobre os filhos na ótica do Espiritismo. Raul, quem são os filhos na ótica do Espiritismo? Na ótica do Espiritismo, os filhos são os nossos companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob nossos cuidados, a fim de que possamos ajudá-los a implementar a própria evolução, o próprio desenvolvimento na pauta da vida terrestre. O que é ajudá-los a implementar essa evolução? Traduzindo, significa o que no dia a dia? Trabalhar para que eles alcancem aquilo que vieram fazer na Terra. Naturalmente, considerando-se que a primeira escola que esses espíritos encontram ao chegar ao mundo é o lar, é a família, cabe a esse lar, a essa família, dar-lhes os implementos, as bases, os fundamentos, para que eles desenvolvam aquilo que vieram desenvolver. Chamados para esse mistério, inicialmente, estão seus pais. E, naturalmente, em função desses pais serem chamados em primeiro plano para dar suporte a essa nova vida,
é natural que os nossos filhos recebam a educação fundamental, a educação básica da família. Não me refiro somente à educação em nível intelectual, à educação escolar, mas essa formação do caráter, a essa orientação de ordem moral, de ordem ética, de ordem de sensibilidade, de ordem artística, todas essas coisas que incrementam o progresso dos seres. A família, de acordo com a sua própria estrutura, deve oferecer à sua criança, para que ela alcance, repito, o desiderato para o qual reencarnou. Raul, por que nós, pais e mães, temos muita dificuldade, às vezes, em compreender que os filhos são seres independentes de nós? Exato, pelo fato de que a mãe convive muito tempo com esse filho em sua intimidade orgânica. Para ela, ele é parte dela. Psicologicamente, é muito complicado dizer a ela que isso não é verdade. Ainda que intelectualmente ela o registre, ela o perceba, mas praticamente isso é difícil de conceber. Mas ele saiu de mim, né? Então esse saiu de mim, ele é um pedaço de mim, ele é parte de mim. E isso faz com que, principalmente as mães, tenham um apego muito grande a esses filhos como patrimônios seus. De certo modo, isso é relevante, isso é importante, porque faz com que ela se ocupe com seu filho de uma forma que ninguém mais se ocuparia, com uma força interior que ninguém mais teria. Mas, por outro lado, isso é prejudicial, porque se ela admite que ele lhe pertence essencialmente, ela vai tratar com ele como trataria dos seus cabelos, como trataria: hoje eu vou fazer, amanhã não, hoje eu vou pintar, amanhã não, vou deixar, vou cortar. Então, e os filhos são seres à parte de nós, eles são seres independentes de nós. E muitas vezes, quando eu quero cortar o cabelo, eu não devo cortar o cabelo. Quando eu quero dizer tal coisa a ele, não é o melhor momento de eu dizer. Se eu me apercebo de que ele é uma outra criatura, eu terei todos esses cuidados. Mas se eu acho que ele me pertence, eu não terei. Então, comumente vem dos pais, e principalmente das mães, essa falta de psicologia no lidar com os filhos. Na hora que os filhos estão mais encrespados, é que elas querem dizer as verdades. Elas acham que ali é que elas têm que educar, ali é que elas têm que ensinar. E isso não se faz com nenhuma pessoa. Todas as vezes que nós queremos nos dirigir a alguém, transmitir uma mensagem a alguém, nós precisamos verificar o momento desse alguém. E essa intimidade de mães e filhos impede muitas vezes que as mães respeitem esse momento dos filhos. Como são seus filhos, eles têm obrigação de escutá-las. E não é bem assim. Porque muitas vezes nós afastamos o indivíduo de nós, o indivíduo filho, exatamente no momento em que ele começava a se aproximar de nós. Mas pela nossa intemperança, pelo nosso arroubo, isso vai causando problemas nessa relação. Raul, no plano espiritual, por que meus filhos são meus filhos? Por que eles vieram como meus filhos? E aí independe de ser filho biológico, não é? Por que eles estão ali como meus filhos? Há um planejamento para isso? Existe sempre um planejamento da divindade. Não é um planejamento fatalista, é um planejamento de oportunidade, de utilidade. Muitas vezes nós desenvolveremos determinados trabalhos na Terra bem melhor se tivermos ao nosso lado, como esposo ou como esposa, tal ou qual tipo de espírito. Outras vezes desenvolveremos melhor nosso trabalho se, juntamente com fulano ou beltrana como esposo ou esposa, eu tenha cicrano como filho. Então a divindade sempre está procurando verificar quais os materiais didáticos, os recursos didáticos melhores para que eu desempenhe a minha tarefa no mundo. Ao lado disso, o que os espíritos do bem, nossos prepostos, aqueles que interferem na nossa vinda, que preparam nossa vinda à Terra, o que eles costumam pensar? Que muitas vezes, ao lado desses indivíduos que serão úteis ao nosso progresso, está a questão dos relacionamentos nossos do passado com esses ou com outros espíritos. Então, se determinada situação é necessária para mim, eu preciso vivenciar tais experiências, que tal vivê-las junto com alguém
que me levou a cometer aqueles equívocos que me trazem complicações hoje? Por que razão eu não viver essa experiência junto de alguém que me possa ajudar a enfrentar os problemas que no passado me ajudou a criar? De modo que, se hoje uma mãe, por exemplo, leva um filho a ser vaidoso, a ser presunçoso, a ser o dono da verdade, o melhor do mundo, e esse filho se dá mal exatamente por isso, é natural que num futuro ela venha como a mãe desse menino frustrado, cheio de complexo de culpa, não sei de quê, para que ela o ajude a sair daquela situação em que ela o ajudou a entrar. Então a reencarnação na família tem esses objetivos, de fazer com que nós estejamos juntos àqueles que nos ajudem a superar as nossas próprias dificuldades. E por contingência, nós também os possamos ajudar a superar as suas. Daí, grande número das vezes, aqueles que se situam na Terra como pais e filhos, como mães e filhos, sejam espíritos que tiveram algum tipo de vínculo no passado. Embora isso não seja absoluto. Pode ser que o filho de agora nunca tenha convivido com a gente no passado, mas seja aquele espírito que carrega toda a envergadura que a gente precisa ter ao nosso lado hoje, positiva ou negativa. Muitas vezes aquele esposo complicado de agora, aquela esposa complicada de agora, não viveram com a gente obrigatoriamente no passado. Mas nós criamos débitos de tal ordem, de tal monta, que precisamos conviver com criaturas com esse tipo de caráter, com esse tipo de temperamento. Já que aqueles outros aos quais agredimos, aos quais ofendemos, já nos perdoaram, já se libertaram de nós. Mas nós fomos perdoados por eles, mas não limpos pela própria consciência. Então, nós precisamos desse sim da própria consciência. Então, é por essa razão que os filhos são sempre vínculos dos seus pais, mas nem sempre vínculos porque tenham convivido no passado. Vínculos porque carregam os mesmos tipos de débitos ou de virtudes, de ganhos morais que a gente precisa ter junto de nós. Raul, o que são famílias espirituais? O que é exatamente isso? As famílias espirituais correspondem àqueles grupos de espíritos que têm grande afinidade entre obrigatoriamente a família corporal nossa corresponde a essa família espiritual. Mas a nossa família espiritual é a que mais nos alimenta. Muitas vezes a família corporal ela nos disseca, ela nos consome. Não é? São espíritos com os quais nós temos comprometimentos e nos levam a essas dificuldades, as provações, as expiações. Mas a família espiritual, ela sempre nos alimenta. Se reúnem grupos de pessoas boas e que gostam das coisas positivas, elas se alimentam nisto. Se reúne um grupo de malfeitores, de delinquentes que gostam daquilo que fazem, eles se alimentam nisso também. De modo que nós encontramos famílias espirituais de diversos níveis e hierarquias, mas são sempre espíritos que têm entre si grandes afinidades. E voltando então a falar dessa família tradicional que nós conhecemos, alguns pais, Raul, têm um amor, a maioria deles, né, incomensurável, imenso pelos filhos, quase desmedido. Isso é bom? Pode ser ruim? Olha, o amor, ele nunca pode ser ou deve ser desproporcional, porque ele já deixa de ser amor. O amor é o símbolo do equilíbrio. Tudo que é amor é equilibrado. Quando nós verificamos um amor assim, desses ao qual você se refere, já é apego, desejo de posse. O amor sempre é uma virtude que solta, que liberta, que compreende, que confia. Mas quando você tem essa coisa exacerbada, você quer deter, prender, cuidar só você e ter um certo regime absolutista sobre o objeto desse amor. Claro que aí já existem as pontas humanas do desequilíbrio. O amor propriamente não é assim. Tudo que exorbita foge do amor. Quando nós dizemos do amor de Deus sobre nós dizemos que Deus é o amor perfeito. Porque tanto você como eu, como vizinho, recebemos as mesmas dádivas de Deus.
independentemente de ser negro, amarelo, vermelho, alto, baixo, gordo, rico ou pobre. E as mesmas oportunidades de sofrimento. As enfermidades, as frustrações, as dificuldades da vida de modo geral. Então, essa proposta equânime do Criador, essa justiça perfeita do Criador para com seus filhos, fala de um amor que é igualmente perfeito. Raul, como é que o Espiritismo entende, por exemplo, o fato de alguns filhos serem ingratos? O agradecimento, essa compreensão e esse sentimento de gratidão não podem ser impostos, porque senão vira uma obrigação. A gratidão é um impulso espontâneo da alma. Quando alguém lhe dá alguma coisa neste momento, imediatamente você diz muito obrigado. Você não vai para casa raciocinar, refletir, fazer como é que eu vou agradecer, vou mandar uma carta. Não, você é espontâneo. Muitas vezes nós albergamos na condição de filhos velhos inimigos do passado, velhos adversários do passado, que vão aprendendo a gostar de nós como seus pais nesta existência, mas volta e meia eclode dentro deles algum sentimento aversivo que eles não sabem bem explicar de onde vem. Racionalmente, conscientemente, eles amam a esses pais, mas instintivamente, como dizia Freud, há pulsões internas nessa alma que fazem com que elas, em dado momento, despautem e se desequilibrem. E nesse desequilíbrio pode estar presente a ingratidão. Nenhum pai deveria esperar gratidão dos seus filhos. Se ele sabe que seus filhos não lhe pertencem, que essencialmente são filhos de Deus, são irmãos nossos, porque são filhos de Deus como nós, então nós esperamos que eles sejam felizes, que eles se desenvolvam, que eles cresçam. Se eles vão me agradecer ou não, deveríamos deixar isso em segundo plano. Se nós criamos os filhos esperando que quando eu esteja velho eles me alberguem, que quando eu esteja precisando eles me atendam, então nós vamos sofrer muito no dia em que isso não aconteça. No Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho trabalha a ingratidão dos filhos pelos pais. E há um momento em que ele coloca uma reflexão de uma mãe, dizendo: se meu filho é assim, um de nós pecou, um de nós é culpado. Raul, eu queria terminar essa entrevista fazendo uma última pergunta, que é a seguinte: qual a maior lição, o maior aprendizado que pais e filhos têm nessa convivência? A maior lição que nós tiramos dessa convivência é a de que todos nós temos o que dar e todos nós temos o que receber. De modo que é muito bonita essa relação de crescimento recíproco. E ao cabo de tudo isto, pais e filhos cresceram para Deus, porque é esse o projeto da divindade. Que o lar seja esse cadinho, essa oficina, onde nós nos elaboramos para a felicidade. Raul, muito obrigada por essa entrevista. Chegamos ao final de mais um programa Conhecendo o Espiritismo, e o material utilizado no programa de hoje foram os livros Recados do Meu Coração e Socorro e Solução, de José Carlos de Luca, as revistas Reformador, edição 298, e Revista Cristã de Espiritismo, edição número 12, os CDs Francisco de Assis, de Marcos Viana, e Nando Cordel. Agradecemos a Deus, a Jesus, a você pela audiência, e convidamos mais uma vez a participar do nosso programa no próximo domingo, das 18 às 19 horas, com a apresentação do programa Conhecendo o Espiritismo pelos nossos irmãos do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, aos quais deixamos aqui o nosso abraço fraterno. Uma última frase de esperança, de motivação, Chico Xavier: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Tenhamos todos uma ótima semana, que assim seja.
vezes eu fico pensando, se o homem quisesse o amor entender, teria visão do futuro, vivendo no mundo sem muito sofrer. Não mais sentiria amargura, somente ventura em seu coração. Veria no pobre que passa a sua família, também seu irmão. Quem planta a felicidade conhece a verdade e sabe viver. O verde da sua esperança é sempre mais forte no amanhecer. Vamos viver sempre em paz, fazer brilhar a nossa luz. Vamos sentir com emoção o amor de Deus e a alegria de Jesus. Às vezes eu fico pensando, se o homem quisesse o amor entender, teria visão do futuro, vivendo no mundo sem muito sofrer. Não mais sentiria amargura, somente ventura em seu coração. Veria no pobre que passa a sua família, também seu irmão. Quem planta a felicidade conhece a verdade e sabe viver. O verde da sua esperança é sempre mais forte no amanhecer. Vamos viver sempre em paz, fazer brilhar a nossa luz. Vamos sentir com emoção o amor de Deus e a alegria de Jesus. Tchururu.